casados, né? Com uma só mulher, né? E os filhos? Só tinha, o pessoal dos hebreus não só tinha um filho, não, né? Tinha algum, né? Então era uma multidão de gente. Anciãos, idosos, mulheres, crianças, homens. Eles fizeram um clamor. Deus levantou um líder. E aí eles vão sair de uma situação de escravo e vão se tornar, até o tema da nossa escola dominical, eles vão encarar, Wellington, uma jornada. Eles vão encarar uma jornada. Que jornada é essa? No desenho lá do mapa, né, eles saem do Egito e eles vão para a terra lá a terra da promessa, né? Segundo a promessa que Deus havia feito aos patriarcas. Então, dito isso, no capítulo 12, versículo 37 de Êxodo, eles partem, os filhos de Israel partem da cidade de Ramsés para Sucote, aí eu falei a expressão aí, a número, né? 600 mil de pé, somente de homens, sem contabilizar os meninos, no caso também as mulheres, né? Agora, interessante é que junto de 600 mil, subiu também uma mistura, compreenda aí esse texto aí, uma mistura, no 38, de gente, aí ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. Então essa mistura de gente, porque assim, a gente vive às vezes de momentos, né? Mas a gente não pode ser aquela pessoa crente fogo de palha. Como é o fogo de palha? É fogo puro, não se apaga. Ou seja, é levado pelas emoções, pelas circunstâncias. Ei, mas Deus está fazendo uma grande obra ali nos Egito. Não vou ser crente agora. Vou comer o cordeiro. Eu vou participar dessas bênçãos também. Só que quem comia do cordeiro se livrava de quê? Stephanie? De quê? Hein, Léa? Quem comeu do cordeiro se livrou de quê? Do luto, da morte, do juízo. Foi muita coisa boa, irmão. Mas só que, junto com essas coisas boas, tem o preço da caminhada. O preço que eles iriam ter que cumprir no decorrer da caminhada. Ei, espera lá, tem algumas questões que a gente quer saltar, não quer não? Ei, presta atenção. Você não queria saltar alguns obstáculos? Não, eu vou fazer aqui um atalho aqui, não quero, ali está muito difícil para a gente passar. Mas Deus ele pegou, atualizar aqui, né? O GPS divino. Sabe como é o GPS divino? No GPS, Leia, qual é o caminho que você vai chegar a um determinado lugar? Você escolhe o caminho mais acessível, mais perto, menos complicado. Mas olha o que Deus faz. Deus faz as coisas às vezes ao contrário, né, da visão humana. Presta atenção. Louvado seja Deus. Êxodo 13, 17. Vem comigo para o texto. E aconteceu que quando o faraó... É isso mesmo? Louvado seja Deus. O faraó deixou ir o povo... O povo de Deus, ele deixou, pode ir. O faraó estava tão abalado. E a gente tem gente que toma decisão assim, no calor do abalo emocional. Ora, o homem perdeu o filho. O homem estava com a nação arrasada. A mão de obra barata ia se perdendo. Os campos estavam tudo arrasados. O homem estava numa situação difícil. Quando ele viu os hebreus tudo perturbando com Moisés, vá-se embora que eu não quero nem ver você na minha frente.
No calor das emoções, ele tomou aquela decisão de liberar o povo. Agora presta atenção. Qual foi o versículo que eu li, né? 17. Aí Deus, olha o GPS aí, irmão. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são o quê? Diz Romanos 8, que são guiados pelo Espírito de Deus. Ei, presta atenção, guiados. Mas Deus, eu queria um caminho tão fácil para mim. Era só chegar um pouquinho ali para o lado dos filisteus e pronto, estava resolvido. No instante chegava lá na terra. Ei, tu acha que Deus vai entregar o povo assim de mão beijada, algo bem facinho para você, para você? Você não vai valorizar. Segundo, você não está preparado para enfrentar desafios grandes. Deus primeiro vai colocar você em desafios pequenos. Mas tem gente que quer logo os grandes. É ou não é? Mas presta atenção, se tu não enfrentou nem os pequenos, tu já quer os grandes? Aí a palavra diz que o caminho da terra dos filisteus, Deus mudou o roteiro daquela jornada, porque ficava mais perto, mas Deus disse assim, não, pode ser que esse povo vá entrar em conflito, numa guerra contra quem? Leia. Contra os filisteus, que era um povo, como dizia assim, bélico, um povo preparado para a guerra, tinha um povo que tinha armamento, e o povo escravo, o povo que estava nem preparado. Irmão, dá para ir para a guerra de qualquer jeito? Dá. Dá não. Então presta atenção. Olha, quando você achar que já chegou no nível bem alto, você, como diz Paulo, você olhe para você mesmo, avalie a si mesmo, porque você precisa, muitas vezes, repetir a lição que você não aprendeu. Ei, presta atenção. Ó. Você acha que já sabe de tudo, você acha que já passou por algumas questões, já sabe de tudo, mas Deus, Ele diz, ó, você tem que repetir as lições que você ainda não aprendeu. Então vá pelo caminho mais difícil, mais longe, porque talvez você vai enfrentar uma dificuldade lá na frente. E presta atenção, saiu da escravidão, comeu da carne do cordeiro, se livrou das pragas, e agora estava cantando aquele hino da harpa, livre estou. Mas não é livre estou do pastor não, né, irmão? Então, quem quer cantar livre estou desse pastor. Livre estou dessa igreja. Eu quero ser livre. Meu Deus. Mas é assim, no bom sentido, ele estava livre estou. Agora é só glória. Agora é só, como diz o hino, agora é só vitória. Irmão, tem uns hinos aí que eu observando aí, né? Tem uns hinos aí que tem a questão da interpretação, mas tem uns hinos que já é da cara. É literalmente essa questão, é só vitória? Não é só vitória. Você vai enfrentar a luta e muitas vezes você vai ficar derrotado. Outra coisa, querido lá, Stephanie, você vai viver lá em cima e você vai ficar lá embaixo. Isso é causar um espírito de rivalidade na igreja. Agora, tem um hino aí que vocês já cantaram, que eu fico imaginando, meu Deus, como é que essa roda grande entra nessa roda pequena e não está na Bíblia? Porque as rodas lá dos carros trono de Ezequiel é do mesmo tamanho. Não tem roda pequena nem roda grande, não. Não sei onde é que não é essa jovem, não. Onde foi que esse compositor arrumou esse negócio? Não sei onde foi que ele arrumou, mas a canção é bonita, é ritmada, mas é só um detalhezinho. Não é não, Stefano? É só um detalhezinho que a gente não entende, que eu vejo a gente cantando, mas não está batendo nessas contas aí. Mas nos demais, né? Tem um hino que os irmãos cantam, né? Que diz assim, tu és o Deus de perto, mas não é Deus de longe. Se não é uma heresia, não, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto, Deus de longe. Mas o autor, eu estou entrando num assunto aqui, né?
Mas o autor, o compositor, ele está falando do Deus de Stephanie, Deus de aliança, que é o Deus da promessa. Então, o Deus da promessa, ainda que você esteja numa dificuldade, numa luta, numa guerra, Ele é o Deus que está presente, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus do agora. Ele te deixa você, Ele se cala, mas Ele está ali com você. É por isso que eu acho que o autor quis ir nessa linha de pensamento. Então, não é uma heresia. É uma interpretação, não é uma heresia. Na minha, que eu vejo assim, né? Dá uma deixar para lá. Então o povo podia achar que já estava preparado. Agora eu vou enfrentar os filisteus. Vai nada, mano. Povo, irmão, tem gente que por um momento eles estão eufóricos, mas no outro momento eles estão tudo assim, que desânimo. Eu quero voltar de novo para ser escravo, que é melhor. A comida era de graça, o que mais? A água de graça, a dormida era de graça, não tinha sol, tinha um sol quente, mas eu dormia à noite. Tinha uma escravidão, mas tem gente assim, né? Que quando eles começam a ver o preço da jornada cristã, eles começam a querer desistir de seguir Jesus. E Deus quer que nós não venhamos a se arrepender diante dos embates que nós vamos enfrentar durante a jornada. E só para confirmar, o capítulo 13, versículo 21 e 22, irmão, vocês viram aí que essa aqui, a passagem aqui é muito conhecida, né? O Senhor ia adiante deles. Quando? De dia, numa coluna de nuvem. Aqui era uma forma de guiar o povo, né? Durante o dia. E de noite, como? Numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse, de que forma? De dia e de noite. E nunca tirou, Deus nunca, irmão, Deus é tão misericordioso, que embora os hebreus, tudo com raiva de Deus, revoltado com Deus, mesmo assim Deus, porque se fosse a gente, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para esses crentes aí, que eles vão experimentar um pouquinho da minha raiva aqui. Não, Deus era benevolente. Deus nunca tirou de diante dele, da face do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sempre continuou com essa benevolência divina. Compreenderam? Glória a Deus. Então, aí o faraó, parece que a ficha dele assim, ele passou aquele momento de tristeza, de luto, e os oficiais dele se reuniram. Eles dizem, mas o pessoal que saiu daqui parece que estão tudo perturbado no meio do deserto. 14, versículo 3. O pessoal estão tudo embaraçado, eles se perderam tudinho. Porque na visão humana, ele despreza a caminhada do crente. Ele acha que a caminhada do crente é uma loucura. Eles acham que os crentes estão igual um doido, não sabe para onde vai. Porque eles não estão fazendo as curtição desse mundo, e eles estão se perdendo nessa vida sem aproveitar a vida segundo o velho homem, a carne, a natureza humana. Então ele começa a ter essa visão. Eles estão tudo embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Então os homens, presta atenção, qual foi a decisão que eles tomaram anteriormente? Qual foi? Vamos embora. E agora? Agora eles, no versículo 5, capítulo 14, eles mudou o coração de Faraó e dos seus servos. Mudou. Irmão, tem crente que mudam, tem pessoas que mudam da noite para o dia. No dia anterior ele estava todo eufórico. Irmão, nós vamos servir a Deus, nós vamos para a casa de Deus, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos evangelizar, nós vamos tocar, nós vamos pregar, nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos para a escola dominical, nós vamos para a oração, nós vamos para a consagração. Mas no outro dia, não vou para lugar nenhum mais não. Eu vou dormir, assistir a minha Netflix, perder aquele capítulo. Não vou não. Minha série. Acabou a vontade. Da noite para o dia, Paulo diz, tão pouco tempo vocês já mudaram. Porque o ímpio é assim, ele não tem constância. Ele é inconstante
Ei, se alguém nesta noite está passando por essa inconstância espiritual, é um momento de você meditar nessa palavra. Porque o ímpio aqui, o faraó, Deus, ele fez uma inconstância, né? Ele começou a voltar a perseguir o povo. Começou as perseguições, vamos lá. Meu Deus. Então, presta atenção. Louvado seja Deus. O povo de Deus, desde o princípio que saiu do Egito, comeu a carne do cordeiro. Vamos lá de novo. Se livrou dos juízos de Deus. Que mais? Foi salvo da escravidão. Estava agora caminhando como livres. Mas eles deveriam passar por uma espécie de, sabe de quê, irmãos? Você quer passar por um treinamento? A caminhada com Deus é um verdadeiro treinamento. Glória a Deus. É um treinamento. Presta atenção. A Bíblia diz aqui que no capítulo Êxodo, capítulo 14, versículo 10, o faraó chegou para os filhos de Israel, porque eles estavam acampados, no versículo 9, eles perseguiram o povo com seus cavalos, o seu exército, e alcançaram ele já perto do mar, em Piairote, diante de Baal-Zefon. E no versículo 10, Faraó chega e os filhos de Israel olham para o Faraó e está diante do mar, e eles estão agora olhando, e agora, meu Deus do céu, eles ficaram com medo. Quem é que não tem medo de enfrentar? Tem muitos momentos da nossa caminhada que nós vamos passar pela essa questão do medo. Nós vamos enfrentar um medo, nós vamos enfrentar a guerra, nós vamos enfrentar uma situação adversa, nós vamos enfrentar um problema. Isso faz parte, isso é Deus levando a gente para uma maturidade, para deixarmos de sermos inconstantes, de sermos pessoas melindrosas. Porque tem pessoas na igreja, é o seguinte: eu pensei que o pastor ia passar o dia me abanando no sol, porque eu era, né? Ei, para dessas milindres, para com esse negócio, vai caminhar, vai para o sol, vai enfrentar o problema, vai a estrada, como disse Jesus, como é que o caminho é o quê? Estreito, tem espinhos, às vezes não vai ter pessoas, eu sei que é importante que o líder ore, uns visite, né? Mas vai ter um momento que é só você e Deus. É só você e Jesus. E você não vai desistir. Você não vai ser um menino birrento. Por qualquer motivo, já quer desistir, já quer largar, já quer voltar o Egito. Esse é um momento de reflexão, porque o povo experimentou tanta coisa gloriosa, mas agora o medo bateu na porta do coração deles. E eu quero falar sobre 3 reações que eles tiveram. Além o medo, enfrentaram o medo e a perseguição. Isso é um primeiro estágio. Teve outras coisas que eles enfrentaram, né? Mas aqui é só o começo do estágio. Você está disposto a continuar no estágio de Deus, na jornada com Deus, no caminho apertado com Jesus, no caminho estreito, glória a Deus. Presta atenção, eles enfrentaram 2 dificuldades: medo e a perseguição. Qual foram as suas reações? Vem comigo para o versículo 11. Começaram. Quem é o primeiro alvo da crítica? Quem é o primeiro alvo da crítica? Quem é o primeiro alvo da crítica? É você, Moisés. Por acaso, Moisés, a pergunta deles: ei, Moisés, por acaso não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Sabe qual foi a atitude deles aqui, negativamente falando? Eles queriam ficar num estado de conformidade. Por que você fez isso, Moisés? Nós estávamos tão bem, apesar dos pesares, mas nós estávamos se conformando. Porque há uma cultura que é assim: as pessoas são psicoadaptadas a toda situação ruim. É ou não é? Psicoadaptada, né? Assim que está. Ou seja, você
por exemplo, numa situação adversa, você se acostuma com uma coisa ruim. Aí você acaba até gostando, né? Até se acostumando, até se conformando. Mas a ordem de Deus era libertação. A ordem de Deus era salvação. A ordem de Deus para nós é que nós fomos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos porque nós temos agora o sangue de Cristo na nossa vida. Nós somos salvos porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nós temos um libertador que é Jesus Cristo. E agora o inimigo da obra de Deus, ele quer perturbar a nossa mente. Ele quer que a gente volte a se conformar com o que nós éramos no passado. Chega de conformismo. Glória a Deus. Nós não podemos se conformar com a situação dessa. Segunda questão que eles falaram. Vamos lá. O tempo aqui está bem. Versículo 11. Por que, Moisés? Segunda pergunta. Tu fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Por que você fez isso com a gente? Por que nos tirou do Egito? Glória a Deus. Num momento de alegria, de euforia, de salvação, Moisés era esse é o cara. Não, Léo? No momento em que Deus usa de uma forma gloriosa, aí a pessoa começa a apertar na mão, a pessoa começa, isso aí, irmão, estamos com você nessa peleja, irmão. Mas quando chega as decepções, irmão, a decepção faz parte da caminhada. É Deus querendo moldar, apurar o meu caráter. Deus diz, ó, deixe de melindre, aprenda a maturidade. As decepções, elas vão fazer parte, porque você tem que ser. Eu vi uma ilustração de aquele pastor que contava muita história. Ele disse que um homem recebeu uma ordem para empurrar uma pedra terrível que ninguém podia mover. E isso foi passando, e Deus disse, pode continuar. E ele empurrando todo dia. Chegou um dia, ele, todo decepcionado. Por quê? Eu empurro tanto, eu faço tanta coisa, não acontece nada. Aí Deus disse, ei, eu mandei tu por acaso mover a pedra? Mandei só você empurrar. Agora repare bem. Repare para o seu corpo. Está mais trabalhado, porque se esforçou e ficou forte. Foi para isso que eu fiz. Era uma preparação. Porque na hora que Deus quer, Deus faz, a pedra sai do lugar. Glória a Deus. Eu estou dando só uma ilustração. Não depende do esforço humano. Mas o que é para você fazer, você não vai se decepcionar, você não vai se autocomiseração, você não vai achar o patinho feio da igreja. Não, às vezes alguém não olhou. Tem gente na igreja que ainda está no estado de meninice. E a gente tem que buscar a maturidade em Deus para não se deixar ser levado pela decepção. Mas os israelitas estavam decepcionados com Moisés, com a situação dele. Eles estavam com medo da morte. E agora, mas vamos para a terceira reação que eles tiveram. Versículo 12. Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque é melhor que nós fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui você vai ver a inconstância do faraó, dos seus oficiais, a inconstância do povo de Deus, a inconstância de nós diante dos desafios que a caminhada nos proporciona, dos desafios que a jornada nos empurra a ir. Mas é porque eles queriam exatamente algo fácil, algo que eles pudessem resolver. Mas Deus estava dizendo assim, eu vou trabalhar no coração dele, na mente dele, para qualquer vento, qualquer tribulação, eles já estão mudando de mente, mudando de ideia, já estão mudando de mente. O que eles pensavam anteriormente já passou. E o que Deus queria é que essa mente deles fosse forjada
É o que Deus quer, no Evangelho de Cristo, para que nós não venhamos a se embaraçar com nenhuma circunstância e nós vamos prosseguir na jornada com Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Não se conforme, irmão. Não se mostremos inconstante. Não fiquemos amarrados a uma decepção. Caminhemos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cristo é o nosso guia. Olhe para Jesus. Ele vai te dar a força necessária. Ele vai com você. Ele não te desamparará. Ele não te deixará. Ele sempre estará conosco. Glória a Deus. E olha o que Deus, você quer enfrentar as reações, você está enfrentando as reações, você está se conformando com o fracasso, você está frustrado, você está inconstante. Deus começa a dar alguns princípios aqui nessa ocasião, a partir do versículo 13. Deus disse para eles logo, a primeira palavra foi através de Moisés: diga a este povo, não temas, fique tranquilo, não temas, não temas, glória a Deus. Segunda palavra que Deus diz: esteja quieto no seu lugar, não fique para lá e para cá, não fique com sua mente turbada, esteja quieto e veja o livramento de Deus que Ele fará com você. Glória a Deus. E Ele diz: olha, eu vou tomar de conta dos inimigos. Glória a Deus. Os inimigos não prevalecerão. Os inimigos, eles fazem isso. Eles querem tocar, vou usar com a expressão, eles querem falar bem alto para que você fique: sou isso mesmo, sou fracassado, sou triste, não vou conseguir. E pare com isso. Glória a Deus. São fermentações inimigas para deter o avanço do progresso espiritual, individual da sua vida com Deus aqui na terra. Glória a Deus. E tem mais, versículo 14, para a gente concluir, dizendo o quê? O Senhor pelejará por vós. É o próprio Cristo que peleja pelo seu povo. E vocês não vão ficar murmurando, vocês não vão ficar com conversa, vocês vão se calar. É hora de calar a murmuração. É hora de calar as palavras contrárias. Glória a Deus. É hora de esperar que Deus está trabalhando, mas Deus quer que a gente persevere, caminhe com Ele. Vocês vão ver que Deus aqui operou, colocou lá os carros, não ia para frente, Deus derrubou os pneus, as rodas caíam, e o pessoal tentava se aproximar e Deus não deixava. Foi a noite toda naquele alvoroço, aqui amanheceu os egípcios, tudo de morto. Aí, interessante, eu estava pensando nisso, né? Quem foi a irmã que fez um louvor lá? Foi espontâneo, né? Quem foi a irmã? Miriam. Miriam fez um louvor lá, tocou lá uns instrumentos de percussão, né? E foi fogo, não, foi poder, foi glória. Mas você vai ver na caminhada que Deus dá a prova, Deus dá o desafio, Deus dá exatamente a situação adversa para que o povo passasse. Glória a Deus. Lá na frente, Miriam, junto com outro irmão, ao invés de ajudar o irmão, se levantou e encontrou o próprio irmão. Não foi assim? Mas isso é outra situação, né? É outra situação. A mensagem é essa, né? Para a gente não se conformar, para a gente não ser levado pelas decepções, pelas frustrações, diante dos obstáculos da jornada, para você não ficar conformado com a situação anterior que você viveu no Egito, no pecado. Você não pode se conformar com isso. Você é nova criatura, você tem um espírito novo, glória a Deus. E você não seja uma pessoa imatura, uma pessoa instável, uma pessoa que rapidamente muda a mente. Pare com isso. Você é uma mente de Cristo. Você tem que buscar a maturidade. Você tem que buscar o crescimento espiritual e deixar a instabilidade, deixar essa questão da inconstância. Por quê? Porque Deus, Ele quer tratar com cada um de nós no deserto desta vida,
porque Ele quer tirar o melhor de nós, para que o caráter de Cristo seja implantado em nossos corações. Amém? Essa é a palavra que Cristo venha no Velho Testamento, né, aplicar aqui o Evangelho dentro dessa mensagem, né? O Evangelho fala de uma caminhada, né? Cristo percorreu lá em Romanos, nós dizendo Hebreus 12, né? Como é que diz Hebreus 12? Só para a gente concluir, finalizando esse texto sobre jornada com perseverança que nos está proposta. Vamos lá? 12:1, irmão, vê aí. Se é isso mesmo. Portanto, também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aí ele diz, recomenda, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E aí vem a palavra, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta. E nós não podemos... Tem algum atalho para a gente pegar, para a gente chegar ao final dessa carreira? Tem algum atalho? Tem? Tem não. Nessa carreira tem empecilhos? Tem? Só o que tem. Só o que tem. Para fazer a gente paralisar. Mas em nome de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. E se nessa noite alguém que durante a sua carreira foi flertado por uma tristeza, por uma melancolia, por uma murmuração, por algo que afetou o seu coração, deixou o seu coração amargurado, deixou o seu coração decepcionado, revelou uma inconstância que você acaba revelando uma inconstância, mas Deus nos convoca para que nós venhamos a perseverar na carreira que nos está proposta. Perseverar na carreira que nos está proposta. Diácono Eto vai fazer uma oração. Tem alguém nosso meio que está aniversariando? Não, todo mundo. Domingo a gente ora os aniversariantes, se tiver. Amém? Glória a Deus. Tem algum pedido de oração específico aí? Tem não? Amanhã tem evangelização e GV. E domingo estaremos aqui, se Deus quiser e permitir, com a graça de Deus. Ora aí, diácono Wellington. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar uns pelos outros, né, irmãos? Vamos lembrar dos enfermos, né? Os irmãos que estão ausentes, que não puderam estar aqui. E vamos... Pelo Júnior que está enfermo. Ele faz parte também. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Glória a Deus. graças te dou, Senhor, por mais este momento na tua casa, Senhor, do qual, Senhor, nesse encontro, nessa reunião, Senhor, nós podemos aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha fortalecer, Senhor, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, para que nós venhamos a entender, Senhor, que nós devemos continuar nessa jornada, nessa caminhada, sem olhar para trás, Senhor. Ó Deus, sabendo, Senhor, tendo a convicção de que Tu é o nosso farol, Senhor, Glória. do qual nós nos guiamos, nós olhamos para Ti, Senhor, para não errarmos o alvo, Senhor. Ó Deus santo e poderoso, ó Deus, repreenda toda a inconstância esta noite, Pai. Deus. Ó Deus, nos dá um renovo, Senhor. Renova. Fortalece as nossas forças, Senhor. Ó Deus, para que nós não possamos não andar mais por vistas, mas sim por fé, Senhor. Olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, Deus Altíssimo, te peço agora, Senhor, pelos teus servos que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, o irmão Júnior Paiva, Senhor, que está enfermo. Ó Deus, vai, Senhor, manda o anjo, Senhor, ali naquele lugar onde ele está, Senhor, e que ele venha, Senhor, receber o bálsamo, Senhor, o alívio, Senhor, da enfermidade, e cura, Pai, ó Deus, aqueles teus servos que não puderam estar aqui esta noite, os que estão viajando, Pai, ó Deus, cuida com a tua mão potente, ó Deus, que o teu anjo esteja sempre ao redor,
Senhor, guardando e livrando de todo o mal. Ó Deus, te agradeço mais uma vez, Pai. Nos despede em paz para os nossos lares, Senhor, nos dando uma noite tranquila, Senhor. Glória. Ó Deus, que nós possamos dormir, Senhor. Ó Deus, e crendo, Senhor, de que Tu está cuidando de cada um de nós. Pai, em tudo eu sou grato, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre.